Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Belezinha? Mais um pedacinho agora do curso de controle digital, né? Estamos chegando agora numa etapa importante, como todas, que é a parte em que a gente está entrando propriamente dito no projeto de controladores. Então aqui a gente faz uma recapitulação rápida do que a gente já estudou lá em sistemas de controle, né? No curso de sistemas de controle lineares, com relação à resposta temporal dos sistemas, mas focado no nosso universo de controle digital. Tá? Então, essa aula é bem importante nesse sentido, porque a gente resgata alguns dos requisitos de projeto que a gente tinha lá no nosso curso de sistemas de controle, aqui para o arcabouço de controle digital, que é o nosso interesse. Bom, a primeira parte, eu diria, até, digamos, esse conjunto, né, esse nosso encontro de hoje, foi uma parte bastante mais teórica a respeito do sistema de controle digital, tá? Então, sistemas discretos, como que funciona, transformada Z, as várias características, a amostragem, o efeito da amostragem, reconstrução, enfim, a gente fez um estudo teórico bastante consistente de muita coisa de sistemas discretos, né, de sinais discretos, exatamente para a gente poder chegar nessa etapa aqui, tendo isso em mente, para a gente conseguir ver as diferenças entre o nosso mundo contínuo, analógico e o nosso mundo digital, tá? Então, muitas das coisas que eu vou falar aqui agora vai lembrar um pouco o curso de sistemas de controle, né, aqueles sistemas de controle lineares, né, clássico, mas é muito importante que você que está assistindo aqui não perca a visão de onde que isso vai entrar no nosso mundo digital, tá bom? Então, vou tentar trazer esses dois mundos para vocês para a coisa ficar bem tranquila, tá bom? Então vamos lá, devagarzinho. Vamos que vamos. Então vamos lá. Análise da resposta temporal, a gente precisa dessa informação para a gente poder projetar os nossos controladores, tá? Todos os requisitos, eles são baseados nessa resposta. E claro, a gente usa, da mesma forma como a gente fez lá no nosso curso de sistemas de controle lineares, a gente usa alguns sinais de teste para que a gente consiga estudar essa resposta temporal dos vários sistemas que a gente tem, ou das várias formulações de sistemas que a gente tem disponíveis, né, sistemas dinâmicos, de uma forma mais ou menos padronizada. De forma que os nossos requisitos técnicos que a gente vai tentar obter no mundo de controle, eles sejam mais ou menos uniformes para qualquer classe ou para qualquer tipo de sistemas de uma mesma classe. Então, isso se aplica a qualquer sistema de primeira ordem. Isso se aplica a qualquer sistema de segunda ordem. Isso se aplica a qualquer sistema de classe ou de ordem superior, independente dele ser mecânico, físico, químico, biológico, enfim, tá? Financeiro. Então, todas essas coisas que a gente fala aqui, todos esses requisitos, vão ser requisitos que a gente expressa na nossa linguagem de controle exatamente para que a gente consiga fazer o projeto de uma forma mais ou menos uniforme, independente da origem do sistema, olhando apenas a classe do sistema. Tá? Para isso, a gente usa sinais de teste, em geral, degrau num primeiro momento, né, degrau unitário e rampa unitária, e com isso a gente obtém a resposta do sistema para várias situações, ou considerando vários requisitos que para a gente vão ser a base de projeto. Tá? Bom, duas classes que desde lá o nosso curso de sistemas de controle lineares a gente está estudando são sistemas de primeira e de segunda ordem. Tá? Naturalmente, sistemas de ordem superior, eles podem ser aproximados, expressos por combinações de sistemas de primeira e de segunda ordem. E sempre que a gente tiver um sistema de ordem muito alta, né, um sistema mais complexo, a gente vai tentar simplificar, sempre que isso for possível, por sistemas de primeira e de segunda ordem, porque para esses sistemas a gente tem um conhecimento muito amplo de como que eles funcionam, né, da sua resposta temporal, inclusive de forma analítica, né, e isso permite para a gente fazer um estudo de requisitos e de projeto muito mais simples, tá? Muito mais agradável, por assim dizer, do que considerando um sistema muito complexo na sua plenitude. Às vezes não precisa. Às vezes uma simplificação para um desses sistemas já é suficiente para fins de projeto. Bom, vamos falar então rapidamente do sistema de primeira ordem, não tem novidade, né? O sistema de primeira ordem ele é caracterizado contínuo ainda, né, por uma função de transferência
com um polo apenas, né? Então, nós temos aqui essa forma clássica, K vezes A sobre S mais A, tá? Naturalmente, a gente, quando está tratando do nosso sistema no mundo discreto, a gente precisa amostrar, né, aplicar a amostragem nesse sistema, né, e seguindo lá tudo que a gente viu até esse momento, a amostragem desse sistema com ZOH, desta planta com ZOH, ela fica y de z sobre u de z menos 1 sobre z, a transformada z desta função de transferência dividido por s, né? Então a gente viu isso quando a gente estava estudando o sistema de malha aberta, tá? Sistema discreto de malha aberta há uns vídeos atrás, tá bom? Então essa aqui é a forma que a gente representa discretamente o nosso sistema de primeira ordem, tá? Se a gente aplicar essa transformada z, então, nesta expressão aqui, a gente pode ir lá numa tabela, buscar essa transformada z ou a transformada z dessa função de transferência, fazendo aqui as devidas simplificações, a gente chega numa forma final, K1 menos E elevado a menos ATS, TS é o tempo de amostragem, sobre Z menos E elevado a menos ATS. Então, esse sistema contínuo, de primeira ordem contínuo, quando eu faço a amostragem dele, lembrando que isso aqui é uma planta, tá? Então eu estou enxergando que essa planta eu vou colocar dentro de uma malha de controle digital. Então eu não posso esquecer de colocar o ZOH antes desta expressão. O ZOH aparece exatamente por esse Z menos 1 sobre Z e essa divisão por S aqui quando eu estou tomando a transformada Z, tá? Então, essa planta de primeira ordem, quando eu estou expressando ela por meio da sua discretização, eu chego nessa expressão aqui em Z, essa função de transferência em Z. Note que, da mesma forma como esperado, eu tenho um polo em Z, eu tenho um polo em S. Lembra lá da multiplicidade dos polos do R estrela de S. E lembra também da nossa faixa primária. E nesse caso aqui, eu não tenho zero no sistema contínuo e também não tenho zero nessa situação no meu sistema discreto, tá? Bom, se a gente aplicar um degrau unitário nesse sistema, o degrau unitário, u de z, é igual a z sobre z a menos 1. Então, meu y de z fica o degrau unitário, a expressão do degrau unitário em z, vezes a função de transferência dessa planta, tá? E aí, tomando a transformada z inversa dessa expressão, a gente fez isso também lá no comecinho dos nossos vídeos, né? A gente chega que o y de kts, ou y de k, se eu estiver apenas colocando esse indexador k, já levando em conta que eu conheço o tempo de amostragem, é igual a k multiplicado por 1 menos e elevado a menos akts. A é aquele valor do polo lá contínuo, né? O k é o indexador de tempo discreto e o ts é o nosso tempo de amostragem, tá? Então, como a gente espera, né, a resposta temporal de um sistema de primeira ordem a um degrau unitário ele vai se caracterizar também por uma exponencial discreta, nesse caso, que converge para o valor final k com o passar do tempo. Então, essa figura aqui ela mostra mais ou menos para a gente o cenário. Eu tenho aqui o sistema contínuo de primeira ordem, o A vale 5, tá? Então, o polo desse sistema é S igual a menos 5, o ganho estático é igual a 1,5, tá? Então é o valor que, se eu der um degrau unitário, ele vai convergir. Note que ele está convergindo mesmo para 1,5, tá? E na amostragem eu estou usando um tempo de amostragem igual a 0,1 segundos, tá? Eu estou simulando aqui então a resposta do sistema contínuo, a resposta do sistema digital discreto equivalente para um degrau unitário, tá? Então a gente vê aqui a resposta ao degrau unitário. O sistema tem, então, essa constante de tempo 1 sobre 5,02 segundos, né, que é aproximadamente esse valor aqui. Para o sistema discreto, naturalmente, o que eu enxergo é uma escadinha, né? Então, como eu só tenho pontos, amostras, no instante 0, no instante 1, no instante 2, etc., no interamostras, eu retenho o valor. Então, aqui eu já tenho a resposta do sistema discreto já reconstruída, né? Reconstruída pelo ZOH. Tá? Mas, de fato, se eu pegar apenas a resposta discreta a um degrau unitário para esse sistema, eu só vou ter o ponto 0, 0,6, 0, sei lá, 8, 90 e poucos e assim sucessivamente. São apenas esses pontinhos que estão aqui nas quininhas superiores dessa escadinha. Tá? Então, sistema de primeira ordem não tem muita novidade, não tem muito segredo.
tá? Então, a gente sabe que de um lado para o outro a similaridade, tanto do ponto de vista de equação como de resposta, é tranquila, não tem muito segredo. Já o sistema de segunda ordem ele já é um pouquinho mais complicado para a gente. Então, a gente vai pegar lá o nosso caso contínuo, K, que é o ganho estático, ômega n ao quadrado, o ômega n é a nossa frequência natural do sistema de segunda ordem, sobre S ao quadrado mais 2 zeta ômega n s mais ômega n ao quadrado. Então isso aqui caracteriza um sistema de segunda ordem sem zeros, tá? E naturalmente, de acordo com o valor do zeta e do ômega n, esse sistema ele pode ser sobreamortecido, subamortecido, criticamente amortecido. Mas é claro que para os nossos estudos aqui, da mesma forma como a gente fez lá para sistemas de controle lineares, a gente vai dar um enfoque maior para esse sistema de segunda ordem para o caso subamortecido, que é aquele caso em que ele oscila quando eu dou um degrau unitário, né? Que ele oscila e vai amortecendo até chegar ao valor final. A razão disso é porque esse caso ele é um caso bastante diferente em relação a um sistema de primeira ordem. Se o sistema fosse segunda ordem sobreamortecido, ele tem uma característica exponencial também. Então, ele tem uma certa similaridade com o sistema de primeira ordem. Já o sistema de segunda ordem subamortecido, ele é mais rico. Então, ele tem uma gama maior de fenomenologia que a gente tem que estudar. Tá? Então, na maior parte dos nossos requisitos de controle, a gente vai dar um enfoque para o sistema subamortecido, de segunda ordem, e para o sistema de primeira ordem. Com esses dois carinhas, a gente já consegue fazer muita coisa interessante. Tá? Bom, vamos repetir o mesmo procedimento. A gente vai pegar essa planta aqui de segunda ordem e vamos amostrá-la com um tempo de amostragem específico. Tá? Então, isso vai implicar da mesma forma, z menos 1 sobre z, a transformada z dessa função de transferência de segunda ordem dividido por s. Depois de muita conta, né, ou o uso de uma tabela de transformada z, a gente vai ver que a nossa transformada z final ela vai redundar naturalmente em KAZ mais B. Esse A e esse B maiúsculos, eles têm valores que dependem do ômega n e do zeta da planta, tá? Z ao quadrado menos 2Z é elevado a menos ATS, cosseno de BTS é elevado a menos 2ATS. Note que esse A e B, eles interferem diretamente no zeta e no ômega n que vem do formato original do sistema de segunda ordem, tá? Então, o ômega n ao quadrado é igual ao A ao quadrado mais o B ao quadrado, e o zeta ômega n é igual ao A, né? Então, esse formato aqui, ele está aqui com A e B, e a gente consegue fazer a volta para o zeta e para o ômega n usando essas relações aqui. De novo, tem que voltar lá no comecinho, quando a gente está fazendo transformada Z de sistemas de segunda ordem. Bom, um fato muito importante e interessante aqui é que, diferentemente do sistema de primeira ordem, quando eu amostro esse sistema de segunda ordem usando o ZOH, eu continuo tendo dois polos, então a unicidade da faixa primária. Então, se eu tenho dois polos no plano S, eu tenho dois polos no plano Z. Só que, diferentemente do caso de primeira ordem, aparece um zero, que não existe no caso contínuo. Então, no sistema contínuo não existe zero. Aqui aparece um zero em Z igual a menos B maiúsculo sobre A maiúsculo. Tá? Isso aqui é uma característica própria do sistema digital. Tá? Então, existe essa unicidade entre número de polos no plano S e número de polos no plano Z para os polos, mas não para os zeros. Então, a gente viu que lá no caso de primeira ordem, né, não tinha zero nem no caso contínuo, nem no caso digital. Aqui, eu já não tenho zero no caso contínuo, mas aparece um zero no caso digital. Tá? Então, tem que estar bem atento para isso. Bom, nosso próximo passo, da mesma forma, aplicar um degrau unitário e ver o que acontece. Está aqui o degrau unitário, z sobre z menos 1. Está aqui a expressão. A gente vai recorrer novamente a uma tabela de transformada z. Tá? E aí, finalmente, a gente obtém a resposta. Y de KTS é igual ao K, que é o ganho estático, que multiplica 1 menos E elevado a menos AKTS. Isso tudo multiplicado por cosseno de BKTS mais A sobre B, seno de BKTS. Então, a gente observa que a resposta digital ela tem uma característica de uma exponencial amortecida, né? E quando esse K tende a um valor muito alto, o Y de KTS converge para o valor K, naturalmente, se eu der um degrau unitário, que foi o caso. Tá?
Então, ele tem a mesma característica, e tem que ter a mesma característica mesmo do sistema contínuo do qual ele provém, né? A única diferença aqui é que, naturalmente, eu só tenho os pontinhos, e é isso que eu mostro nesta curva. Então, aqui eu tenho um sistema de segunda ordem, com zeta igual a 0,6, o ômega n igual a 2 radianos por segundo, e o ganho estático igual a 1,5, tá? Escolhi o mesmo tempo de amostragem, de 0 a 1 segundos, e aí eu estou simulando aqui uma resposta ao degrau unitário para o sistema contínuo e para o sistema digital. Sistema contínuo, aquele que a gente já esperava. Ele tem um sobressinal, ele ultrapassa o valor final para depois convergir para esse valor final, que nesse caso vai ser 1,5, né? Esse amortecimento aqui, né, ou a forma como ele vai amortecer, o quão rápido ele vai amortecer e o quanto que ele vai oscilar até amortecer, depende fundamentalmente do valor do zeta, tá? E já no caso digital, a gente vê, tem também as escadinhas, nesse caso aqui, bem mais escadinhas por tempo, por assim dizer, né? Então a escada é mais, os degrauzinhos são mais estreitinhos, né? E como esperado, a resposta do sistema discreto ele tem que convergir para o sistema contínuo do qual ele vem, tá? Então, é isso aqui. Uma coisa que comumente a gente esquece aqui é, na hora de fazer a discretização da planta para o caso Z, esquecer do ZOH. Esquecer que isso aqui é uma planta que tem que receber um sinal contínuo. Então, a gente tem que colocar um ZOH antes, ou melhor, depois do controlador. O controlador ele vai soltar apenas pulsos. Eu não posso mandar esses pulsos para a planta. Tem que ter o ZOH antes. Então, se eu não colocar essa transformada Z aqui com esse S no denominador e Z menos 1 sobre Z, isso aqui não bate com isso aqui. Não vai dar certo. Tá? Então, um detalhe bastante importante que a gente esquece toda hora. Tá? Bom, um sistema contínuo de segunda ordem, ele tem 3 invariantes, tá? Que são invariantes, são do sistema, não depende do sinal, é uma característica do sistema, é um parâmetro do sistema. O ganho estático K, a frequência natural ômega n e o coeficiente de amortecimento zeta. Conhecendo esses 3 valores, a gente conhece as características da resposta temporal, a gente sabe se é mais oscilatório, menos oscilatório, velocidade de convergência, blá, 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 tá? E a gente sabe também onde estão os polos desse sistema. Tá? Então, se vocês lembram lá do curso de sistemas de controle lineares, esse sistema aqui, ele vai ter polos em S1, 2, são dois polos complexos conjugados, menos zeta ômega n, mais ou menos ômega n a raiz, ou ômega nj a raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Tá? Então, esse zeta e ômega n, eles dão o posicionamento dos polos, e com o posicionamento desses polos eu sei como que o sistema se comporta, eu sei como que ele oscila, eu sei como que, enfim, eu sei como que ele vai se comportar quando eu der um degrau unitário nele. E, sobretudo, eu sei onde que eles estão no plano S. Bom, então, o que eu gostaria de fazer? Já que eu tenho o zeta e o ômega n do meu caso contínuo, e eu sei que esse zeta e ômega n está relacionado aos requisitos que eu já conheço do mundo contínuo, porque eu já estudei sistemas de controle lineares. E eu sei como que esses requisitos eles se espelham no posicionamento desses dois polos no plano S. Será que eu não consigo fazer um paralelo disso no plano Z? Mas não dos requisitos, do posicionamento dos polos. A minha ideia aqui básica é o seguinte: imagina que eu sou um cara muito bom de projetar sistemas de controle lineares, contínuos. E, portanto, eu sei muito bem posicionar os polos no plano S de forma a ter um requisito de desempenho, um conjunto de requisitos de desempenho que eu quero. Eu não quero pegar esses requisitos e traduzir para o plano Z. Porque traduzir esses requisitos, eu teria que refazer todas as contas que eu já fiz lá no caso contínuo, agora para o caso digital, e levando ainda em consideração mais um invariante, que é o tempo de amostragem. Isso pode tornar as nossas equações bastante complicadas. Lembrando que lá no caso de sistemas de controle, algumas delas eram bem simples, mas outras, por exemplo, se você lembrar a fórmula do percentual de sobressinal, não são tão fáceis de guardar assim. E eu aí precisaria converter isso para o mundo Z. Então a minha ideia aqui é o seguinte: será que eu não consigo fazer um paralelo do posicionamento dos polos no plano S diretamente para os polos do plano Z? De forma que primeiro eu posso escolher os requisitos no plano S e depois descobrir aonde estão os polos que eu preciso no plano S e simplesmente espelhá-los para o plano Z? Na verdade, o que eu estou tentando fazer aqui é um mapeamento, tá? Um mapeamento dos polos do plano S no plano Z. A gente já fez isso
Já vi um vídeo lá atrás que a gente descobre como que a gente faz esse mapeamento do plano S no plano Z. Só que aqui eu quero encontrar um conjunto de fórmulas que me dá esse match, tá? Porque isso vai me ajudar. Isso pode me ajudar, dependendo da forma como eu escolher fazer o projeto de controle digital, tá? Então eu já vou fazer esse paralelo aqui para vocês verem mais ou menos qual que é o truque, tá? E vou deixar as equações aqui para que no futuro a gente recorra a elas quando a gente precisar. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar já a g de z de um sistema de segunda ordem. Então a g de z que a gente já viu é k az mais b, a maiúsculo e b maiúsculo, sobre z ao quadrado menos 2e elevado a menos ATS, cosseno de bts, mais e elevado a menos 2 ATS. Olha, o que eu vou tentar fazer é o seguinte, eu vou reescrever essa expressão desta forma aqui. Vou manter o numerador, porque o numerador não tem como mexer nele, são zeros, o que me interessa mesmo são os polos. Os requisitos são basicamente dados pelos polos do sistema, tá? Pelo menos os requisitos de um sistema dominante de segunda ordem. Bom, aí o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou tentar colocar o denominador mais ou menos naquele formato que eu já conheço. Ou aquele formato que eu já estudei lá no curso de sistemas de controle lineares, que tem um zeta e um ômega n, ou seja, os polos do sistema de segunda ordem dependem desse zeta e ômega n. Então eu vou tentar deixar aquela expressão mais ou menos com a mesma cara. Só que aqui tem um menos, lá no mundo contínuo é mais. Então eu vou manter o menos para manter a coerência, tá? Então eu não posso tirar esse menos aqui e colocar um mais aqui, porque eu vou inverter toda a minha lógica. Esses dois polos aqui estão no lado do semiplano direito, do lado direito do plano Z, não estão no lado esquerdo. A gente vai ver já. Então eu vou simplesmente manter esse negativo aqui para manter a coerência do posicionamento dos polos. Só que eu vou fazer uma analogia aqui e vou chamar 2e elevado a menos ATS cosseno de BTS por 2 zeta z ômega z. Estou dando outros nomes aqui para a mesma expressão. Estou dando um outro nome aqui para os termos deste termo aqui, dessa expressão. E o e elevado a menos 2 ATS eu vou chamar de ômega z ao quadrado. Simplesmente para eu ter nesse denominador aqui uma cara parecida com aquela que eu já conheço lá do meu mundo contínuo. Detalhe importante. Esse zeta z e esse ômega z não tem nada a ver com o coeficiente de amortecimento e frequência natural. Então, o zeta e o ômega n que vem lá do meu mundo contínuo, eles são ômega n, frequência natural do sistema. Zeta, coeficiente de amortecimento. Esse zeta z e esse ômega z, apesar de eu ter usado as mesmas letras, a mesma nomenclatura, não tem nada a ver nem com coeficiente de amortecimento, nem com frequência natural com aquele conceito que eu tenho lá do mundo contínuo. Então, não veja esse zeta z e o ômega z como uma expressão do amortecimento e da frequência natural no mundo digital. Não tem nada a ver. É simplesmente uma mudança de variável que eu estou fazendo nessa expressão 11 aqui. Tá? Que para mim ela é interessante. Vamos falar então um pouquinho desses planos, né? E por que eu estou tentando fazer isso? Olha só. Vamos começar aqui na esquerda. Tem o plano S. Bom, o que é o plano S? Está aqui, parte real, parte imaginária. E aqui eu tenho o meu sistema de segunda ordem, tá? Ômega 0 ao quadrado, S ao quadrado, mais 2 zeta, ômega desculpe, aqui eu coloquei ômega 0, na verdade seria ômega n, tá? Então, aqui o que eu chamei de ômega 0, por favor, veja como ômega n na expressão anterior, tá? Que foi uma falhinha, não vai interferir na figura, mas é só para você não confundir. Esse ômega n aqui dessa expressão, eu estou chamando aqui de ômega 0. Então, ômega 0 aqui para a gente seria a frequência natural, tá? Então, ômega n ao quadrado sobre s ao quadrado mais 2 zeta ômega n s mais ômega n ao quadrado. Veja dessa forma. Bom, tenho aqui que os dois polos complexos conjugados desse sistema. Marquei aqui em algum lugar. A gente sabe do nosso estudo lá de sistemas de controle lineares que esses polos complexos conjugados, eles estão num raio ou num círculo aqui que é delimitado com raio ômega n. Então, a frequência natural delimita aonde que esses polos complexos conjugados eles caminham em função do zeta. Quando o zeta está diminuindo, esses polos se aproximam do eixo imaginário em cima desse semicírculo de raio ômega n, ou nossa figura ômega 0. Tá? A parte real e a parte imaginária, naturalmente, vai depender do zeta e do ômega n. A parte imaginária é ômega n complexa, tá? Então, j ômega n a raiz de 1 menos zeta ao quadrado.
A parte real é menos zeta ômega n, tá? Bom, o ângulo que esse vetor que liga a origem até um dos polos faz com o eixo real, e aí um vetor que está apontado aqui, tá? Em função mesmo da parte negativa do eixo real, tá? Então esse θ aqui, a gente também sabe que a tangente de θ é o quê? A raiz de 1 menos zeta ao quadrado sobre zeta. Então isso tudo, conhecimento desse plano S aí, veio dos nossos estudos de sistema de controle lineares. Beleza? Vamos ver agora o que a gente conseguiu aqui com o plano Z. Fiz a mesma expressão, tá? Então tem aqui o K, A, Z mais B sobre Z ao quadrado menos 2 zeta Z, ômega Z, Z mais ômega Z ao quadrado. Note que quando a gente faz a conversão do plano S para o plano Z de um sistema de segunda ordem, os dois polos complexos conjugados do plano S, que estão no semiplano esquerdo, eles aparecem no plano Z no semiplano direito. Note que esse sistema aqui é um sistema de segunda ordem estável. E esse aqui também é estável. Esses dois polos aqui, o módulo deles é menor que 1. Então, eles estão dentro do círculo unitário que delimita a região de estabilidade do plano Z. Mas os polos complexos conjugados que aqui aparecem no semiplano direito, eles aparecem, no semiplano esquerdo, aqui eles aparecem no semiplano direito dentro do círculo unitário. Então, aqui é estável, aqui também é estável. Tá? A única diferença é que os dois polos que estão aqui pulam para o lado de cá. Tá? Bom, usando a nossa analogia aqui, o que a gente observa é o seguinte, que olha, as raízes desse polinômio, ou seja, os polos desse sistema aqui, em função de zeta z e ômega z, como que eles se comportam? Eles também caminham em cima desse círculo aqui em função do zeta, ou seja, na medida que esse zeta diminui, esse cara vai se aproximando cada vez mais para cá, em cima de um círculo de raio ômega z, tá? E o θz, ou seja, esse ângulo que antes estava apontando para a esquerda, mas agora está apontando para a direita, né? Exatamente por causa desse sinal negativo aqui, esse θz é a tangente de raiz de 1 menos zeta-z ao quadrado sobre zeta-z. Então, o que eu estou tentando fazer aqui é o seguinte. Se eu conseguir posicionar esses polos aqui, eu quero encontrar uma relação de zeta-z e ômega z que me liga diretamente o zeta e o ômega n do mundo contínuo. Por quê? Porque aí eu venho e coloco esses dois polos aqui no plano Z, onde eu quero, no plano S, onde eu quero, descubro qual que é o zeta e o ômega n equivalente, e se eu tiver uma fórmula que me liga esse zeta-z ao ômega z, eu encontro onde que eles estão no plano Z. Vide uma expressão que encapsula os polos do plano Z. Então, vamos fazer um pouco de matemática, tá? Note que da nossa definição lá atrás, o meu zeta-z ômega z é igual a e elevado a menos ATS cosseno de BTS. Foi isso que eu coloquei aqui na expressão. Tá? Só repetir. Zeta-z ômega z é igual a e elevado a menos ATS cosseno de BTS. E da nossa mudança de variável, o meu ômega z ao quadrado é igual a e elevado a menos 2 ATS. Tá aqui, ó. Ômega z ao quadrado é igual a e elevado a menos 2 ATS. E a gente sabe que o A e o B, eles dependem do zeta e do ômega n que vem da planta. Então, ômega n ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. E zeta ômega n é igual a A. Então, o que a gente vai começar a fazer aqui é o quê? A gente vai começar a substituir onde está aparecendo A e B nessa expressão pela respectiva expressão de ômega n e zeta. Note que aqui, B é igual a raiz de ômega n ao quadrado menos A ao quadrado. Só que A ao quadrado é igual a zeta ao quadrado ômega n ao quadrado. Então, eu coloquei aqui. Fatorei o ômega n, tirei ele da raiz, né? Ômega n é igual a raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Então, o B, naquela expressão nossa lá do mundo contínuo, é exatamente aquela frequência natural amortecida do sistema, que é exatamente o valor da parte imaginária do polo, do nosso mundo contínuo. Então, esse B aqui, ó, é exatamente esse valorzinho aqui, ó. Ômega n é a raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Seguindo o procedimento, eu vou fazer o quê? Olha, já tenho B. Então, ômega n é a raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Tá? Eu vou pegar esse B, eu vou colocar nessa expressão. Tá? Então, eu tenho que zeta-z ômega z é igual a e elevado a menos A. Só que A é zeta ômega n.
Então, menos zeta ômega n TS, o cosseno de B, que é ômega n a raiz de 1 menos zeta ao quadrado, ômega n a raiz de 1 menos zeta ao quadrado, vezes o TS. Vezes o TS. E a gente tem que o ômega z ao quadrado é o E elevado a menos 2 zeta ômega n TS. Só substitui o A por zeta ômega n. Ok? Bom, então agora o que a gente vai fazer? A gente vai tentar obter aqui a nossa expressão. Note que a nossa expressão só depende de ômega z e zeta z, zeta e ômega n, tanto a de cima quanto a de baixo. Então eu já consegui pegar aquelas duas expressões e fazer o match entre elas. Ou seja, a relação entre zeta z e ômega z e zeta e ômega n. Então já não tem mais o A na parada, já está tudo, aquele plano Z já está batendo com o meu plano S. A única coisa que eu preciso agora é tentar isolar o zeta z e o ômega z. E é esse o trabalho que eu faço aqui. Então, eu pego essa expressão, tiro o logaritmo natural aqui para poder isolar o ômega n. Depois eu pego essa expressão, jogo o ômega n lá em cima, faço as contas e tal, né? E continuo fazendo esse procedimento, tá? Então, aqui simplesmente é uma álgebra, tá? Eu vou passar um pouco mais rápido aqui para ganhar um pouco de tempo, tá? Se você tiver uma dúvida, alguma coisa, dá um pause aqui, olha o desenvolvimento, depois, se você tiver uma dúvida, manda um comentário para a gente que a gente responde para você. Mas daqui para frente, a única coisa que eu vou fazer é uma álgebra para isolar zeta em função de alguma coisa, zeta z em função de alguma coisa, ômega z em função de alguma coisa. Zeta em função de alguma coisa, ômega n em função de alguma coisa. É isso que eu vou fazer, tá? Então, a expressão 15, eu começo isolando na de baixo o ômega n, tomo o logaritmo natural dos dois lados. Aqui eu simplesmente pego a expressão, eu sei que E elevado a menos zeta ômega n TS vai ser exatamente o ômega z, tá? Porque vem dessa expressão aqui, ó. Ômega z ao quadrado é E elevado a menos 2 zeta ômega n TS. Olha, então o ômega z é a raiz disso aqui, que é a metade do expoente. Então, E elevado a menos zeta ômega n TS é igual a ômega z, que é cosseno de ômega n TS, a raiz de 1 menos zeta ao quadrado, feita a expressão anterior. Bom, aí eu vou pegar essa expressão aqui, vou jogar o ômega zero para baixo, e vou chegar que o ômega zero é igual ao cosseno do que ômega n, que eu obtive na expressão acima, TS é a raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Cheguei nessa expressão, tá? Então, note que agora o meu zeta z está dependendo do ômega z e do zeta. Se eu tomar o arco cosseno das duas expressões, então o arco cosseno de zeta z é igual a menos ln o ômega z, raiz de 1 menos zeta ao quadrado sobre zeta. E aí, finalmente, isolando zeta, que é uma das minhas variáveis a determinar, zeta é uma expressão bem complicadona aqui, né? Raiz de 1 sobre 1 mais o quadrado do arco cosseno de zeta z sobre ln de ômega z. Note que agora eu consegui uma expressão explícita entre o zeta da minha planta e o zeta z e o ômega z. Muito bem, agora se eu reunir todos esses resultados, tá? O que a gente vai ver aqui é o seguinte, que essa relação de G de S aqui e essa relação de G de Z, eles têm esses pares de relação entre ômega Z, zeta Z, ômega N e zeta. Então, ômega Z é igual a E elevado a menos zeta ômega N TS, zeta Z é igual ao cosseno de ômega N TS, a raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Note, o ômega Z depende do ômega N e do zeta. O zeta Z depende do ômega N e do zeta. E depois, ômega N, agora ao contrário, quero isolar o ômega N em relação aos outros. Ômega N é igual ao menos logaritmo natural de ômega Z sobre TS vezes zeta. E o zeta é igual a essa raiz de 1 sobre 1 mais o quadrado do arco cosseno de zeta Z sobre ln de ômega Z. Então, essas duas expressões para a gente, elas são interessantes. Por quê? Tendo de posse essas expressões, do qual a gente simplesmente fez uma álgebra, zeta Z e ômega Z não tem nada a ver com coeficiente de amortecimento e frequência natural. Mas, com essas duas expressões, eu consigo uma relação direta entre um posicionamento de polos no plano S e o respectivo posicionamento de polos no plano Z para um sistema de segunda ordem. Isso pode ser interessante. Se você está acostumado a fazer o projeto de um sistema de controle linear no plano S, o produto final do seu projeto vai ser esses dois polos complexos conjugados aqui do seu sistema de controle. Ou do seu controlador, que seja.
ou dos requisitos, os requisitos vão depender desse posicionamento. Então, obter esses dois polos aqui é obter o zeta e o ômega n associado a eles. E aí você pode pular diretamente para o seu controlador ou a sua planta ou o seu requisito no plano Z, simplesmente aplicando essas contas aqui. Isso é meio controverso. Eu acho isso mais fácil do que eventualmente pegar todos os requisitos de controle que a gente vai estudar agora, que são os mesmos do mundo contínuo, e tentar traduzir as expressões para o mundo digital. Eu acho isso mais complicado do que eventualmente você chegar nessas duas expressões aqui, fazer o trabalho no plano S, encontrar o posicionamento dos polos que você precisa e achar onde que eles têm que estar no plano Z, que vai ser o seu plano final, onde que você vai implementar o controlador. Então você faz o projeto no plano S, encontra o projeto no plano S. Depois você vai lá e manda para o plano Z para você saber aonde que estão os seus polos naquela implementação do seu controlador. Isso vai ficar mais claro. A gente vai fazer mais exercícios, a gente vai pensar um pouco mais sobre isso. Tá? Mas o que está por trás da minha mente neste momento é isso. Bom, então agora vamos falar um pouco desses requisitos de desempenho. Tá? Então, a gente vai tentar resgatar aqueles requisitos de desempenho que vieram lá do nosso estudo de sistemas de controle lineares e vai passar ele agora para o plano Z. Então, os requisitos principais é o quê? Percentual de sobressinal, tempo de acomodação, tempo de pico, erro e estado estacionário. São esses os principais requisitos que a gente estudou lá no curso de sistemas de controle lineares. A gente pode vir aqui e, para o nosso caso discreto, tentar obter as mesmas expressões agora para o mundo digital. Lembrando que lá no caso, por exemplo, do percentual de sobressinal, né, a exponencial de menos π zeta sobre a raiz de 1 menos zeta ao quadrado. A gente pode pegar essa expressão que está no mundo contínuo e decodificar ela para o mundo digital. Pode fazer isso, é um outro trabalho. Tá? Mas o que a gente vai fazer aqui é o seguinte: eu vou tentar reexplicar, fazer um resumo, né, desses requisitos, e depois, na hora que a gente vai fazer no projeto lá na frente, eu vou mostrar como que a gente usa isso por meio daquelas expressões. Tá? Bom, tempo de acomodação. Lá do nosso mundo de sistemas de controle, né, a gente sabe, é o tempo ou intervalo de tempo que a gente precisa para que a resposta transitória a um degrau unitário ela fique confinada em mais ou menos 2% do seu valor final. Aqui eu estou usando a métrica de 2%, alguns livros vão usar 5%, eu estou usando 2% aqui, claro, para fazer jus aquilo que eu já tinha feito lá em sistemas de controle lineares. Tá? Então, o tempo de acomodação é mais ou menos uma métrica que a gente usa para saber o tempo com o qual o sistema está acomodado em torno do seu valor final, ou aproximadamente acomodado dentro dessa faixa de mais ou menos 2%. Tá? Se você lembrar lá do curso de controle contínuo, né, sistemas de controle contínuo, você vai lembrar que a expressão básica para um sistema de segunda ordem aproximada, né, para um sistema de segunda ordem subamortecido para esse tempo de acomodação é 4 sobre zeta ômega n. Essa aproximação é bem boa ali entre zeta, entre 0,3 e 0,7, tá? Fora disso começa a errar um pouquinho, mas é uma expressão que dentro dessa faixa de valores está bem razoável, tá? Lembrando que o próprio tempo de acomodação já é uma coisa aproximada, porque é uma faixa, né? Uma faixa em que a gente está criando um requisito para ela, tá? Bom, então o que a gente faz? No caso de um projeto de controle digital em que a gente precisa de um determinado tempo de acomodação discreto específico, tá? O que a gente pode fazer é o seguinte: a gente obtém a expressão de zeta ômega n que vem lá do mundo contínuo, então eu sei qual que é o tempo de acomodação que eu preciso lá no mundo contínuo no meu projeto. Sou um cara muito bom em plano S. Então eu sei que para esse tempo de acomodação, a parte real tem que estar posicionada no lugar do nosso plano S. Aí eu venho aqui e acho o zeta z e o ômega z equivalente a esse tempo de acomodação. Claro que no caso do tempo de acomodação é uma besteira. A gente sabe que no nosso estudo de mapeamento do plano Z, né, um eixo vertical, que é exatamente o tempo de acomodação, se expressa como um círculo no plano S, no plano Z. Né? Então, assim, para o tempo de acomodação não vale tanto a pena assim. Mas, né? Ainda é melhor do que você pegar essa expressão aqui e tentar achar a expressão do círculo para ela. Tá?
A gente já fez isso lá no mapeamento. O tempo de pico é um outro requisito. O tempo de pico é aquele tempo, no caso contínuo, que quando eu dou um degrau unitário, o tempo que eu demoro para chegar no valor máximo. Primeiro valor máximo, ou primeiro pico da minha oscilação se o sistema for subamortecido. Que é uma outra métrica de velocidade, de resposta do sistema. Só que é uma métrica diferente do tempo de acomodação. Enquanto o tempo de acomodação está muito mais interessado no tempo que eu demoro para chegar em torno do valor final, o tempo de pico me mede esse valor máximo. Então, é uma outra métrica de velocidade. Ele tem outra característica. Tá? Se você lembra lá do nosso curso de controle contínuo, a expressão do tempo de pico é essa aí, ó. Π sobre ômega n é a raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Note que, novamente, você pode pegar essa expressão e novamente expressá-la em termos da resposta ao degrau de um sistema discreto, né? Você pode pegar aquele tempo de pico e escrever em função disso aqui, ó. Esse y de KTS aqui. Também pode fazer esse trabalho, tá? Ou você pode fazer o projeto de um tempo de pico estabelecido no seu plano S e depois transformar isso através das expressões para o plano Z. Tá? Você já tem o posicionamento que dá aquele tempo de pico, você acha os polos do plano Z. Percentual de sobressinal, mesma coisa. Percentual de sobressinal é o tanto que eu ultrapasso o valor máximo antes de chegar no valor final. Então, desculpa, o tanto que eu ultrapasso o valor final até chegar nesse valor final. Então, ele me expressa exatamente o tanto, o pico, né? Exatamente o tanto que eu ultrapasso até a oscilação chegar no valor final. Isso é bom em alguns sistemas, isso é permitido em alguns sistemas, isso é proibido em outros sistemas, isso é permitido em algum nível para alguns sistemas, depende do seu sistema, depende do seu projeto. O percentual de sobressinal é a relação, então, percentual entre o pico da resposta transitória e o seu valor final para um degrau. Tá? E a gente viu lá no nosso curso de sistemas de controle que o percentual de sobressinal é 100%, um percentual, é elevado a menos π zeta sobre a raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Tá? Mais uma vez, se você quiser fazer, por exemplo, note que nesse caso aqui o percentual de sobressinal só depende do zeta, ou seja, ele só depende daquele eixo vetor que está saindo do plano S. Vou pegar a figurinha de novo. Desculpa. Achei. Então, note, o coeficiente de o percentual de sobressinal só depende do zeta. E o zeta só depende desse ângulo θ. Então, assim, esse eixo vetor, o ângulo desse eixo vetor aqui é que dá o percentual de sobressinal do seu sistema. Então, ele só depende do zeta. E a gente sabe, aí sim, do nosso mapeamento no plano Z, que eixos vetores no plano S se mapeiam como curvas logarítmicas aqui no plano Z. Então, uma expressão logarítmica bem enroladinha, tá? Então, novamente, se você quiser fazer o projeto de um sistema de controle digital que tem um determinado percentual de sobressinal, o que você faz? Você sabe que esse sistema de controle digital vem de uma planta contínua. A natureza é contínua. Então, você pode achar o eixo vetor que dá aquele percentual de sobressinal que você precisa, zeta, e depois você faz aqui, acha onde que esses polos têm que estar aqui no plano Z, por meio dessas expressõezinhas aqui, que já são dadas. Você consegue colocar isso aí numa calculadora, colocar no computador, susse. Um outro requisito muito importante para a gente é o erro em estado estacionário. O erro em estado estacionário, basicamente, ele mede para a gente o erro em que um sistema de controle vai cometer em relação a uma referência dada. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui um sistema de controle digital, tá aqui a minha planta, não posso esquecer do ZOH, tá aqui o controlador digital que eu vou calcular, aqui está a minha referência, aqui está a saída do meu sistema, já mostrada. Né? Então, eu pego o sinal contínuo, amostro. Note que quando eu der, por exemplo, aqui uma referência nessa planta, eu quero que a saída referência no sistema de controle, eu quero que a saída desse sistema de controle, desse conjunto, se aproxime o máximo possível desse R de Z. Ou seja, tem o menor erro possível. Só que ter o menor erro possível depende do que você quer desse erro. Você pode querer que esse erro tenda a zero para uma condição de regulação, um valor constante aqui na regulação. Eu venho aqui na referência, coloco um valor constante, espero algum tempo e quero que depois desse tempo o valor do YZ
tenha um erro constante, um erro estabelecido em relação a esse valor constante de R de Z. Isso é o erro estacionário ao degrau unitário. Então, o erro estacionário que eu estou visando simplesmente errar o valor de regime, tá? Constante. Então, pega esse sistema aqui de controle digital, a gente pega a expressão dele, a gente já fez isso no momento passado, y de z sobre r de z em malha fechada é c de z, g de z, sobre 1 mais c de z, g de z. Olha, a função de transferência do erro para a referência a gente também obteve, é fácil obter aqui, tá? Então, e de z sobre r de z é 1 sobre 1 mais c de z, g de z. Se eu aplicar um degrau unitário na entrada desse aqui da referência, tá? Então, eu vou ter e de z é igual a z sobre z menos 1, degrau unitário, vezes a resposta, a função de transferência do erro para a referência, 1 sobre 1 mais c de z, g de z. Desculpa, ficou aqui um pouco difícil de ver, mas é 1 sobre 1 mais c de z, g de z. Bom, como eu estou querendo agora saber a resposta em erro estado estacionário a um degrau, é o nosso primeiro estudo, né? Então, sempre que eu falo em erro estado estacionário, eu tenho que falar qual tipo de entrada ele se refere. E aqui no nosso caso, a gente está começando com degrau. Então, a gente está pensando no erro estado estacionário ao degrau, nesse caso unitário. Então, aqui, no erro estado estacionário ao degrau, o que a gente vai fazer aqui é, naturalmente, esperar o sistema entrar em regime, tá? Então, vou ter que esperar o transitório passar e avaliar a distância, a diferença entre o valor final da saída e o valor da referência, o valor constante da referência. É claro que isso é assintótico. Eu nunca chego nesse valor final na saída, tá? Bom, num caso digital, eu ainda chego, né? Mas no caso contínuo, isso não é possível. Então, aqui no nosso caso digital, o que a gente vai fazer é, da mesma forma que a gente fez lá no nosso mundo contínuo, é tomar o valor final. Então, teorema do valor final da transformada z daquela resposta. Então, vou tomar a transformada z, que já está aqui, e vou tomar o teorema do valor final. Teorema do valor final, então, erro em estado estacionário ao degrau unitário, é o limite de k tendendo a infinito de E de kts, ou seja, o valor final desse erro, que é igual ao limite de z tendendo a 1 de z menos 1 E de z. Isso aqui é um teorema da transformada de z que a gente estudou lá nos primeiros vídeos. Dá uma olhada lá. Tá? Se eu pegar essa expressão, então, e aplicar nessa aqui, tá? Eu vou ver que o erro estado estacionário ao degrau unitário é igual a 1 sobre 1 mais c de 1, g de 1. Então, o erro estado estacionário desse sistema aqui, ele é basicamente o quê? 1 sobre 1 mais c de 1, g de 1. Então, eu pego o primeiro valor, exceto o... pego o c de z, o controlador, e faço z igual a 1. Pego a planta já discretizada e faço z igual a 1. Isso vai me dar o valor final ao que eu vou chegar para esse erro. É lógico que isso aqui pode ser estabelecido, né? Então, por exemplo, eu quero que o sistema tenha um erro estado estacionário ao degrau de 10%. Então, eu tenho que fazer com que essa expressão aqui seja igual a 0,1. E aí, dado que o g de 1 vem da minha planta, eu não posso mexer nele, é o meu sistema, eu posso projetar o c de 1, C1, né, ou o c de z, tal que o c de 1 seja um valor, que isso aqui tudo seja igual a 0,1. Tá? Então, esse requisito aqui é muito usado quando eu estou precisando da precisão, uma precisão de alcançar o valor final de um sistema de controle. Tá? Sempre lembrando dessa visão nossa aqui do que a gente está querendo. A gente está querendo colocar um C de Z ali naquela caixinha, tal que quando eu der um degrau unitário aqui, passado muito tempo, esse erro vai convergir para o valor que eu estabeleci, que é exatamente a distância entre esse valor final e esse valor final. Note também que aqui essa expressão ela vale para um degrau unitário, tá? Naturalmente, se esse degrau que ele não for unitário, ele for um degrau de uma amplitude A, por exemplo, esse A vai aparecer aqui, já não é mais E de Z sobre R de Z igual a 1 sobre 1 mais C de Z, G de Z. Vai ser A sobre 1 mais C de Z, G de Z. E isso vai impactar lá no final, quando a gente tiver o erro estacionário, que vai ser A amplitude do degrau, sobre 1 mais C de 1, G de 1. Então, de novo,
Essa expressão aqui, do jeito que ela está aqui, ela só vale para o degrau unitário. Se for um degrau de outra amplitude, a amplitude tem que aparecer no numerador. Tá? Bom, vamos pegar a situação em que o meu sistema ele possua um polo em z igual a 1. Vamos supor que aqui, nessa malha C de Z, G de Z já discretizado, esse C de Z, V de Z tem um polo exatamente em Z igual a 1. Se esse sistema tiver um polo exatamente em Z igual a 1, quando eu tomar o erro estacionário, que vai ser o limite de Z tendendo a 1, de Z menos 1, Z sobre Z menos 1, que multiplica o quê? Bom, vamos lá. Limite de Z tendendo a 1, teorema do valor final. Z menos 1, vem do teorema do valor final. Z sobre Z menos 1, isso aqui é o degrau unitário que eu estou aplicando. 1 sobre 1 mais C de Z, G de Z. Isso aqui é a planta, ou o conjunto planta-controlador discretos, digitais, tá? Aí, o que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo o C de Z, G de Z como um C til vezes um G til dividido por Z menos 1. Porque eu já sei que tem esse Z igual a 1 aqui, então eu tenho um polo em Z igual a 1. Então, eu simplesmente estou separando do C de Z, G de Z, 1 sobre Z menos 1, que é o polo em Z igual a 1, tá? E estou multiplicando isso por um C til e um G til qualquer, que vem da conta, tá? Então, se eu pegar aqui Z menos 1 vezes CZ, GZ, eu encontro esse C til e G til. Se eu pegar esse C til e G til e dividir por Z menos 1, eu volto em Z, C de Z e G de Z. Então, aqui simplesmente eu estou pegando a expressão de C de Z e G de Z e estou isolando esse polo de Z igual a 1. Tá? Então, está aqui. C til, G til sobre Z menos 1. Então, eu estou pegando a minha expressão 1 sobre 1 mais C de Z, G de Z, e estou substituindo por isso aqui. Por que eu estou querendo fazer isso? Porque eu já sei que quando eu fizer o limite de Z tendendo a 1 num polo que tem, num polo que é Z igual a 1, ele é Z menos 1. Tem o Z menos 1 aqui embaixo. Então, quando eu fizer limite de Z tendendo a 1, isso aqui vai para 0. Então, vamos lá. Limite de Z tendendo a 1. Z menos 1 corta com Z menos 1. Então, esses dois caras aqui cortam. Sobra o Z em cima. Pô, mas Z tendendo a 1 é 1. Tranquilo. Vezes 1 sobre 1 mais C til de 1, G til de 1 sobre 0. Então, qualquer coisa dividido por 0 dá infinito. Infinito no denominador dá 0. Então, o erro estacionário ao degrau unitário de um sistema como esse aqui, se o C de Z ou o G de Z tiver um polo em Z igual a 1, esse erro estacionário é 0, independente do C til de Z e do G til de Z. Então, basta que ele tenha um polo em 1. Lembre, então, a nossa analogia com o plano S. Você lembra lá que o erro estacionário no plano S, quando eu tinha um polo na origem do sistema de controle, né, ou do C de Z, ou do C de S, ou do G de S, o erro estacionário ao degrau era 0. A mesma coisa aqui, só que aqui não é Z igual a 0, é Z igual a 1. E aí tem uma outra analogia. Lembra que um polo na origem do plano S é um integrador. O nosso integrador no plano Z, ele é Z igual a 1. Então, aquilo que a origem do plano S faz, lá no mundo contínuo, o Z igual a 1 faz no plano de G, no plano discreto, no plano digital de Z. Tá? Bem interessante essa observação. Então, se eu tenho um polo em Z igual a 1, seja no C de Z, seja no G de Z, o erro estacionário ao degrau é 0, independente do C de Z e do G de Z. Obviamente, se eu tiver mais de um polo em Z igual a 1, continuo tendo 0. Eu vou ter que Z menos 1 ao quadrado, vai ser 0. Então, 0 no denominador, isso aqui fica infinito. Infinito no denominador, dá 0 no total. Então, basta um polo em Z igual a 1, eu já é 0 o erro estacionário ao degrau unitário, ou ao degrau. Se eu tiver mais polos em Z igual a 1, igualmente zerará. Tá? Isso equivale a dizer que a presença de polos em Z igual a 1 tem um efeito integrador no plano Z, tem o efeito de zerar o erro estacionário ao degrau para um sistema digital. Sistema de controle digital. Já a rampa, vamos falar um pouquinho sobre a rampa, né?
É uma outra forma da gente ver o erro, a rampa, é uma forma mais interessante quando a gente está interessado em saber rastreamento. Saber se de uma forma transitória, se o y de z consegue rastrear movimentos de r de z que estão variando ao longo do tempo. Então, o que a gente faz? A gente coloca aqui uma curva no r de z que varia ao longo do tempo, uma rampa, uma reta, que tem uma inclinação, então ao longo do tempo ela está sempre mudando. Eu quero saber se esse y de z consegue acompanhar a rampa, sem divergir dela, preferencialmente tocando nela, acompanhando, vai ter um transitório, mas depois de um tempo os pontos batem um no outro. É isso que eu quero. Ou se eu vou ter um erro estado estacionário à rampa, ou seja, se eu vou ter a rampa aqui, a outra rampa da saída vai ter a mesma inclinação, só que ela está atrasada, ela tem um errinho entre uma coisa e outra, entre a altura. Né? A inclinação é a mesma, mas tem uma translação vertical aqui de uma para outra. Tá? Ou se as duas curvas divergem. Se eu tenho uma rampa, tem uma outra rampa, rampa de referência, e uma outra rampa na saída com outra inclinação. Ou seja, a saída nunca acompanha a referência. Ela sempre está errando, e está errando cada vez mais. Esse erro está tendendo a infinito. Então vamos lá, vamos ver a nossa rampa agora. A expressão da rampa, tá? Então eu tenho aqui uma rampa unitária, R de t igual a t, inclinação 1. A função de transferência em z fica tempo de amostragem vezes z sobre z menos 1 ao quadrado. E aí eu vou pegar então essa rampa e vou colocar na expressão inicial do c de z e g de z mais geral. Então eu tenho que o erro estado estacionário, a rampa unitária, é igual ao limite de k tendendo a infinito de E de kts, que pelo teorema do valor final de z é o limite de z menos 1, limite de z tendendo a 1, de z menos 1, teorema do valor final, t de s, tsz sobre z menos 1 ao quadrado, rampa, 1 sobre 1 mais c de z, g de z, função de transferência entre o erro e a referência, em z. Note o seguinte, que se eu fizer z tendendo a 1 nessa expressão, esse z a menos 1 corta com um desses caras aqui, mas ainda sobra um z a menos 1 ali. Então, z menos 1, quando eu fizer esse z aqui, esse termo aqui vai para zero, e, portanto, esse limite vai para infinito. Isso significa que o meu c de z, g de z, se eu não fizer nada nele, ele não tiver totalmente geral, da forma mais geral, o erro estado estacionário à rampa é infinito. Isso implica o quê? Que a rampa de saída tem uma inclinação diferente da rampa de referência, que no nosso caso aqui é uma inclinação 1. E aí, ao longo do tempo, essa distância só vai aumentar entre a referência e a saída. Então, aí, nesse caso, o erro estado estacionário é infinito, significando que o erro só está aumentando ao longo do tempo. Que o erro não converge para valor nenhum. Ele é ilimitado. Ao longo do tempo, se eu tender isso para infinito, ele vai tomando valores cada vez maiores. Se eu tiver um polo, ou no c de z, ou no g de z, em z igual a 1, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Olha aqui, ó. Erro estado estacionário à rampa é o limite de z tendendo a 1, z menos 1, tsz sobre z menos 1 ao quadrado, rampa. E aí eu faço a mesma coisa que eu tinha feito antes, né? Eu separo do c de z, g de z, o z menos 1. Desculpa, faltou um tio aqui, tá? Então, é c tio de z, g tio de z sobre z menos 1, tá? Então, esse c tio, g tio dividido por z menos 1, eu estou isolando esse polo de z igual a 1 da expressão c de z, g de z. Bom, então aqui a mesma coisa, eu fiz o mesmo procedimento, tá? Eu peguei o meu c tio de z, aqui tá faltando, é c tio de z, g tio de z sobre z menos 1. Eu peguei o c de z, g de z, e estou isolando esse polo z igual a 1, tá? Então aqui me desculpe, tem um errinho, c tio de z, g tio de z sobre z a menos 1 é igual a c de z, g de z. Legal. Aí o que acontece? Quando eu fizer limite de z tendendo a 1 nessa expressão, esse z menos 1 corta com um desses caras, um desses z menos 1 que está aqui no denominador, o outro corta aqui embaixo. Então, posso tomar um mínimo múltiplo comum, né? Z menos 1 mais C tio, G tio sobre Z menos 1. Então, um desses termos aqui vai cortar com o denominador que está aqui embaixo. E aí, quando eu fizer a conta com Z tendendo a 1, vai sobrar, né? TSZ, então, Z igual a 1, TS.
Z menos 1 quando Z menos 1 aqui no numerador, quando eu tomei o mínimo múltiplo comum, né? Z menos 1 quando Z tende a 1 é 0. Então não vai ter soma nenhuma aqui. Mais C til 1 mais G til 1. Tá? Então aí, essa aqui é a expressão do erro estacionário, a rampa, tá? A rampa unitária. Tá legal? Então eu já tenho um erro que é limitado, já tenho um erro com valor constante. Naturalmente, se eu tiver mais um polo em Z igual a 1, aí o meu erro estacionário vai para zero, né? Porque aí eu vou ter mais um Z menos 1 ao quadrado aqui, e aí vai sobrar um termo aqui no denominador, que quando eu fizer Z tender a 1, ele zera, zero o denominador, esse denominador maior aqui vai para infinito, e portanto a expressão toda vai para zero, tá? Então, no nosso caso aqui, se eu tiver um polo em Z igual a 1, o erro estacionário à rampa é uma constante, ou seja, as duas rampas elas têm a mesma inclinação, mas elas têm uma translação entre elas. E se eu tiver mais de que um polo em Z igual a 1, tá? Essas duas rampas elas vão ter a mesma inclinação e elas vão cravar em algum momento do tempo uma da outra. Tá? E aí o erro estacionário à rampa vai ser zero. Eu tenho a mesma inclinação e eu não tenho translação vertical igual entre elas. Isso significa que o meu sistema de controle está rastreando perfeitamente na saída à rampa de entrada. Tá? Bom, falamos muita coisa hoje, bastante, bem denso mesmo, tá? Então falamos aí mais ou menos de como que a gente vê os nossos sistemas, né? O aspecto transitório da resposta do sistema de primeira e de segunda ordem, vimos como que isso se processa no plano S e vimos também os principais requisitos de desempenho que a gente já tinha estudado lá no sistema de controle lineares, transladando eles aqui para o nosso mundo Z, tá? O que a gente vai fazer agora é começar a usar esses conceitos, esses requisitos para fazer projeto de controle digital, tá? Então eu peço que você dê uma olhada com atenção aqui nessas transparências, veja direitinho, se ficar alguma dúvida manda pra gente aí que a gente esclarece, tá bom? No mais, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço, até a próxima, valeu, tchau, tchau.